Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja sobre de vocês. São inscritos neste canal. Iremos começar este culto completo nesta tarde 26/7/2026, domingo, mês de julho, 12h58 da tarde. Jeová manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Jeová a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Jeová que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Jeová que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então dera a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arrecadas que estava em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiu o terror de Jeová foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, por quando Jeová ali se lhe tinha manifestado quando fugia de Andafá de seu irmão. A morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, que foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacuti. E apareceu Jeová outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. Disse-lhe Jeová: teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou seu nome Israel. Disse-lhe mais Jeová: eu sou Jeová Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidões de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Jeová subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Jeová falara com ele, Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho a Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ele trabalho em seu parto, ele disse à parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Se morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel, e estendeu sua tenda além de Migdal, Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. E os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá e Issacar e Zebulun. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Criate, Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dia, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Aqui nós aprendemos, somente vocês são inscritos, somente vocês que amam este culto, igual vejo no menu do YouTube. Aqui no capítulo 35, nós aprendemos que Jeová fala com o homem, mas o homem que obedece a ele, tá vendo? Depois disse Jeová a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Jeová que te apareceu, tá vendo, meu irmão, minha irmã? Tudo nessa vida tem que ser com a ordem do Pai, do Criador.
Igual essa igreja aqui. Essa igreja foi levantada pelo Criador. Não é por homens da terra e mulheres da terra. É que eu sempre já falei em milhares de vídeos. Vocês do outro lado não mandam em nada dessa igreja, nem no meu canal. Porque quem escolheu essa igreja foi Jeová. Não foi vocês do outro lado aí que levantou essa igreja. Foi Jeová. Foi o Criador. Foi o Pai. O Criador eterno, vivo, o Todo-Poderoso. O mesmo Jeová que conversou com Jacó é o mesmo que conversa comigo nos dias de hoje. E que escolheu esta igreja, que escolheu a minha vida também. Eu não fui chamado por homens da terra nem por mulheres da terra, não. Eu fui chamado pelo Criador. E até hoje eu ouço a voz do Criador. E até hoje eu só olho só para Jeová, só para o meu Criador. Porque quem abençoa a minha vida é esse aqui, ó. O mesmo que abençoou Jacó, é o mesmo que abençoa a vida do pastor Simão Santos. O mesmo que mostrou saída para Jacó, é o mesmo que mostra saída para a minha vida também. Tudo tem que ser com a ordem do Criador lá. E faz ali um altar ao Jeová que te apareceu. Um altar já é uma igreja, né? O Criador já falou para Jacó, levantar um altar e levantar uma igreja. Igual eu levantei uma igreja aqui, né? E daqui não saio. Permaneço na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, Barra São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Eu levantei essa igreja aqui porque eu tenho fé, porque o Criador escolheu o pastor Simão Santo para levantar essa igreja junto com o Criador, junto com Jeová, e junto com o Filho dele também, Jesus Cristo, e junto com o Espírito Santo. Mas aqui nós vamos falar do Pai. O Pai chamou Jacó. Ela levante sobre Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Jeová que te apareceu, tá vendo? Eu levantei essa igreja aqui porque, primeiramente, presta atenção, Jeová conversou com Jacó como conversou comigo, e porque Jeová também apareceu para mim, aí eu levantei o altar, porque essa igreja já estava projetada para isso. Enquanto muitos pensavam que eu estava dormindo, na época, né, muitos pensavam que eu estava dormindo, muitas pessoas que eu estava até desviado, porque eles são hipócritas, incrédulos, eles não são crentes, são hipócritas. Acha que vai entrar no reino do Pai e não vai entrar nunca. Só vai entrar quem obedece à voz de Jeová, como eu obedeço. Como diz, eu já saí fora de falsas igrejas, mas não de Jeová, não de Jesus, não do Espírito Santo. Por isso que o pastor Simão Santo só prega aqui, nessa igreja, só canta aqui, só louva aqui, e daqui não sai para lugar nenhum. Entendeu? Como diz, aqui eu janto, aqui eu almoço, aqui eu tomo banho, aqui eu deito, aqui eu durmo, aqui eu acordo, aqui eu canto, aqui eu adoro, pulo no poder, pulo na oração, né? Canta, clama, mas daqui eu não saio. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Então a vida do pastor é assim, o Criador sempre aparece primeiro para falar com ele. Por que as coisas da sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, Barra São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil, ele abençoa aqui porque eu sempre sou fiel a ele. Aleluia. E a igreja vai ficar nesse bairro São Pedro aqui mesmo. Daqui não sai não, para lugar nenhum. A sede é aqui, aqui permanecerá e aqui ficará. Assim como Jeová fez com Jacó. Mandei levantar o altar e ali ele fez o altar. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos, cá no meio de vós, purificai-vos e mudai vossos vestidos. Tá vendo? Vocês têm que mudar de vida, gente. Aqui não adora imagem de escultura nenhuma, porque nenhuma imagem de escultura deu vitória para essa igreja. Nenhuma imagem de escultura abençoou essa igreja. Nenhuma. Eu nunca criei imagem de escultura, porque imagem de escultura nunca me deu sorte. Nunca abriu as portas para mim, nunca me livrou em nada. Tá? Então aqui não creio em imagem de escultura nenhuma. Tá? E nem outras coisas estranhas. Né? Não é só imagem de escultura. Outras coisas estranhas também aqui não adora. Ela purificai. Tá vendo? Tem que mudar de vida, meus irmãos e irmãs. Você mudar de vida.
Não é pedir Jeová, Jesus, para mudar a sua vida, né? Você mesmo se mudar. É você procurar mudar você. É como eu já falei, pode tomar 1 milhão de banho por fora, por dentro se você tá podre ainda. Tá nojento, tá pior do que um verme. É como eu sempre falo, até o verme é mais limpo do que você. Vocês. Não tem que purificar, tá vendo? E mudar o vosso vestido. Mudar quando fala vestido, sabe o que é vestido? Não é só por fora, não é por dentro também. Tá? Não é só o vestido de fora, não é por dentro. Mudar tudo, meu irmão. Mudar tudo. Tá? É mudar tudo. Tudo a sua vida. Você mudar. Tá vendo? Igual Jacó falou ali, ó, mudar. Cada um mudar você próprio. Muda você próprio. É o que eu sempre falo. Não manda pastor Simão Santos mudar a vida dele. É você que tem que mudar a sua vida. Como diz, não tira a trave do olho do pastor Simão Santos, não. Vai tirar a trave suas primeiro. Que é vocês que estão mais sujos do que qualquer outra coisa. Porque eu me santifico todo dia. Não sou igual vocês do outro lado aí que não faz nada, não. Continuando lá. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar a Jeová, que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tem andado. Tá vendo? O crente fiel olha só para Jeová mesmo, não olha para mais ninguém, igual eu. Eu não olho ninguém, só olho quem ajuda a obra, eu só olho só quem é Jeová. Quem é que ajuda a obra? Os dizimistas e ofertantes, mais ninguém. E Jeová, pronto. Porque os dizimistas e ofertantes estão obedecendo a voz de Jeová. É por isso que eu só olho só os dizimistas e ofertantes. Porque esses aí é que tem o Criador na cabeça deles. Porque eles não deixam a obra morrer. É por causa os dizimistas ofertantes é que não deixam a obra morrer. É por isso que eu peço que Jeová e Jesus precisam sempre abençoar os dizimistas ofertantes. Porque eles estão fazendo a vontade de Jeová. Porque esses aí estão ouvindo a voz de Jeová. Não está sendo igual outros que são hipócritas, ignorantes, né? Rabugentos, desprezíveis, egoísmo, né? E não sabe obedecer a voz do Criador. Tem homem e mulher que ele gosta de obedecer a própria voz dele, não a voz de Jeová. Entendeu? Ele acha que obedecer a voz de Jeová é difícil. É por isso que esses homens e mulheres têm que sair fora dessas pessoas. As pessoas que não obedecem a voz de Jeová têm que cair fora. Sai fora o mais rápido possível, igual já sai fora de muita gente. Já sai fora de muita gente e continua saindo. Mas a igreja continua de pé e sendo abençoado. Eu não fico no meio desse povo. Como diz, né? Assim como eles falam que não é obrigado a vir na igreja, eu também não sou obrigado nem a ouvir eles, nem saber deles, nem querer ver eles perto da minha vida. Assim como eles falam, né? Ninguém é obrigado a ir lá na igreja, eu também não sou obrigado a ouvir ninguém, nem chegar perto, nem permitir que ninguém chegue perto da minha vida também. Né? Por isso que os comentários foram desativados também por causa disso. Né? Por isso que aqui o culto também é só para inscrito e só para quem vem a essa igreja, só para os dizimistas ofertantes. É assim que funciona a obra. Entendeu? Que o povo hoje é desse jeito. Como diz, eu não sou pastor de todo mundo, sou pastor de quem está do meu lado. Eu sou pastor de quem está do meu lado. Eu sou pastor de quem ouve a minha voz. Igual está escrito, quem ouve a voz do seu pastor é a ovelha dele. Mas quem não ouve a voz do seu pastor não é a ovelha dele não. Entendeu? Igual que a igreja foi levantada no bairro São Pedro. A igreja foi levantada no bairro São Pedro, não é por causa do povo do bairro São Pedro, não. Foi levantada aqui pela ordem do Criador. O Criador fazer o que é a diferença aqui neste bairro. Entendeu? Porque este bairro aqui, ele tem promessa há muitos anos de ter uma igreja abençoada igual essa aqui, de ungida, consagrada, que faz a diferença. Mas não é por causa da população daqui, não. É por causa que essa igreja aqui tem promessa. Eu também tenho promessa. E aqui, neste bairro aqui, o Criador está fazendo uma diferença gigantesca por causa dessa igreja. Não é por causa de população aqui em cima, não. É por causa dessa igreja. Entendeu? Então tem uma diferença. Por isso que eu digo, meus irmãos, tem uma diferença de quem obedece ao Criador. Entendeu? O Criador está trabalhando aqui em cima no bairro São Pedro através dessa igreja. Está trabalhando muito forte. Muito forte está trabalhando. Entendeu? Mas eu não olho ninguém, não. Eu olho só quem ajuda a obra. Igual a palavra ordena que o pastor ora só para quem ajuda ele. Igual está escrito. Digno é o obreiro do seu salário. Digno é o pastor do seu salário. Então, digno é o pastor de ouvir só as ovelhas que ouvem a voz do seu pastor e que devolve os dízimos ofertas, que vem à igreja e que ajuda ele. Entendeu? Essa é a minha obrigação. Entendeu?
resto, como diz, os restos para mim é resto. Não importa nada para mim, não significa nada para mim. Como diz, os outros são resto, é resto. Vale nada. Entendeu? Só vale quem obedece a voz. Agora está escrito aqui: levantemos e subamos. Betel ali fará um altar ao Jeová que me respondeu no dia da minha angústia. Tá vendo? Este é o meu propósito. Eu já falei milhares de vídeos. O pastor Simão Santos só olha para o Pai e o Filho e o Espírito Santo e para os dizimistas, ofertantes e para essa igreja. Aleluia. E mais nada. Porque assim como Jeová abençoou a vós, assim como Jeová abençoou com a voz a vida de Jacó, e apareceu também para Jacó pessoalmente, o homem ganha tudo. Por isso que tem um louvor que eu amo demais, né? Que é um dos louvores lá atrás da minha época. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Eu amo esse louvor, eu tenho esse louvor até hoje, né? Cada dia que se passa, esse louvor só vai renovando, não muda, né? Porque ele renova. Então quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada, e é verdade. E eu sou testemunha disso, porque tem pessoas que estão vindo até na porta da igreja para pedir ajuda. Então isso aí já é uma confirmação e uma testemunha. Que quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem nada, né? Então tem pessoas que estão pedindo eu tenho ajuda, né? Pessoas que até falou que estava indo na igreja, mas não sei que igreja é essa que não está mudando a vida deles, né? E veio aqui na sede da igreja pentecostal pedir minha ajuda, né? Então, ou seja, o que eu já falei em milhares de vídeos, Jeová não está em todas as igrejas. Não está, porque que outro fulano que vem aqui me pedir ajuda, né? O homem que vem me pedir eu ajudei ele. Ele falou que estava indo até numa igreja lá, mas como é que eu estava indo em outra igreja que não está mudando a vida dele? Então tem alguma coisa errada lá. Eu já falei, o Criador não está em todas as igrejas, nem Jesus, nem o Pai, nem o Espírito Santo. Entendeu? Porque a maioria das igrejas abandonaram a Trindade há muito tempo, gente. Eles não adoram o Criador mais. Aqui continua adorando. Aqui não nega a Trindade de jeito nenhum. Aqui não nega o Pai, não nega o Filho, não nega o Espírito Santo, não nega a palavra. Aqui continua do jeito que a palavra ordena. Adorará somente a Jeová, o Pai e o Filho e o Espírito Santo e mais ninguém. Quer benção, quer vitória, é só obedecer a palavra. Tá vendo? Olha lá. E apareceu Jeová outra vez a Jacó e vindo de Padan-Aram e abençoou. Tá vendo? Que abençoa essa igreja é Jeová. É Jeová que abençoa essa igreja. É Jeová que abençoa a vida do pastor Simão Santos. É que eu sempre já falei e volto a falar. Muitos não entendem porque que o pastor Simão Santos está de pé. Estou de pé porque eu sempre obedeço. É a voz de Jeová. Eu não obedeço as suas vozes do outro lado aí, não. Eu não ouço suas vozes nem nada, não. Lembra que eu já falei atrás do vídeo aí? Eu não ouço a voz de homem nem de mulher da terra, não. Eu ouço a voz do Pai, do Criador. Só isso aqui já basta para a minha vida. A minha vida mudar por completo e tudo. Entendeu? E disse-lhe Jeová: o teu nome é Jacó, e não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. Chamou seu nome Israel. Assim como o Criador mudou o nome da vida, né? Assim como o Criador mudou o nome de Jacó e mudou a vida de Jacó, assim ele também muda a vida do crente fiel. E é verdade. Igual eu não sou só pastor Simão. Eu sou um pastor Simão abençoado. Aleluia. Até meu nome mudou. Eu sou o pastor Simão abençoado. Eu não sou só pastor Simão. Sou pastor Simão abençoado. O que é abençoado? É um homem justo. É um homem firme. É um homem fiel. Um homem fiel. Eu sou fiel a ele. É por isso que chamo de abençoado. É fiel. Entendeu? Porque as bênçãos não são para todos. É verdade, as bênçãos não são para todos. Aquele homem, aquela mulher que não dizia minha oferta, vai ganhar alguma coisa? Ele nunca vai ganhar. Não vai ganhar nada. Não é fiel ao Criador, não é fiel ao Criador, não é fiel à igreja, não é fiel à palavra, não aprende com os cultos, não aprende com os vídeos, não aprende com nada. Nunca vai ser abençoado nessa terra em lugar nenhum. Mas quando aprende a obedecer a voz do Criador, vem a igreja, a dizimista ofertante, as portas se abrem rapidamente como abriu para Jacó, porque Jacó foi fiel ao Criador.
Entendeu lá? E disse-lhe mais Jeová, eu sou Jeová todo-poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. Tá vendo? Aleluia! É isso que o Criador faz. Olha lá, depois o Criador subiu, ó. E Jeová subiu dele do lugar onde falara com ele. Tá vendo? Por isso que eu falo, meus irmãos, minhas irmãs. O Criador conversa como? Conversa. Ele conversa pessoalmente, igual ele conversou pessoalmente com Jacó. Aí tem pessoas que falam assim, nenhum homem. Tem gente que confunde aquela palavra, interpreta ela errada. Nenhum homem viu Deus e permanece vivo. Mas por que Jacó permaneceu vivo? Vendo Jeová cara a cara, face a face. E depois Jeová subiu. Quando tu fala subiu, porque Jacó viu corpo a corpo. Então tem como o homem ver o Criador corpo a corpo? Sim, tem como. Porque Jeová ele não é espírito, ele tem corpo. O corpo dele é eterno, o corpo dele é igual ao do homem. Tem carne e tudo, só que é eterno. Então a diferença que vocês não entenderam ainda, entendeu? Um corpo eterno, muito eterno. E é isso que ele quer fazer com a vida do homem fiel. Ele vai dar a vida eterna para o homem fiel. Tá vendo? Ali Jeová subiu. Aí tem pessoas que falam, o Criador nunca apareceu para homem. Já vi pessoas falar assim, o Criador nunca apareceu para homem. Aí tem pessoas que interpretam aquela palavra errada. Nenhum homem viu o Criador e permaneceu vivo. Mentira, isso é tudo mentirada. Por que Jacó permaneceu vivo? Olha lá. Não fala que Jeová apareceu para ele. Não só conversou com ele, não. Apareceu lá. Jeová apareceu para ele. Tá vendo? Ele viu face a face. O homem fiel pode ver o Criador? Pode, eu já vi Jeová, eu já vi Jesus, o Filho dele, eu já vi o Espírito Santo. E até hoje consigo ver os três. Porque a minha fé não é igual a de vocês do outro lado morta. A minha fé é viva e sempre foi viva. É isso aí, até o próximo culto e o próximo vídeo. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto completo. Nessa tarde, abençoa somente os inscritos, somente os dizimistas, ofertantes e mais ninguém. E amém, e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Essa igreja aqui é forte porque essa igreja aqui permanece fiel com o Criador. Por isso que essa igreja é forte. E sempre continuará forte, porque a minha fé é viva.